Voltamos e no vídeo de hoje a gente vai discutir sobre o inconsciente e os arquétipos. Para entender um arquétipo e o inconsciente, nós já vimos nos vídeos anteriores, que você enxerga aqui, ó, nesse link, você pode clicar e ver um pouco mais sobre o inconsciente em si, para entender melhor o inconsciente coletivo, que na verdade a gente pode traduzir um exemplo simples, que é o caso dos passarinhos. Os passarinhos nascem, eles saem a voar e fazem os seus ninhos. Ninguém ensina um passarinho como é que ele deve fazer o ninho. É algo que ele já tem herdado, inato. Vimos também que essa inconsciência coletiva que é herdada, ela é muito presente na nossa humanidade e a sua transmissão, ela ocorre por meio dos arquétipos. E o que são os arquétipos? Os arquétipos, segundo alguns autores, aliás, não se esqueça, curtir. Clique em curtir. Não é inscrito? Inscreva-se no canal. As referências sobre tudo que eu disser nesse vídeo de hoje estão aqui embaixo na descrição. Antes que eu me esqueça, dê like. Além do meu livro, compre meu livro. Compre o livro. Aliás, a estrutura em que o livro foi construído, meu último livro, que é Injeção de Marketing, ele é aplicável a qualquer tipo de negócio. E os arquétipos, o que eles são? Os arquétipos são formas inatas, portanto, que são transmitidas de geração em geração e que se manifestam em vários momentos da nossa vida. O Jung foi o primeiro a falar dos arquétipos. Ele foi um psicanalista, seguidor de Freud, e que, diferente do Freud, ampliou a ideia do inconsciente para o inconsciente coletivo. Enquanto Freud restringia o seu inconsciente ao inconsciente de cada pessoa, o galo cantou e Jung então identificou a possibilidade desse inconsciente coletivo que era transmitido, que seria transmitido, que é transmitido por meio dos arquétipos. Aliás, na sua pesquisa, o Jung até chegou a ficar com medo de enlouquecer, porque a partir do momento que ele começa a ter essas visões que são muito convidativas, fascinantes, que vão tirando a pessoa do eixo, quando ela está conseguindo entender, conseguindo estudar, imaginar os arquétipos, ele percebeu que era muito fácil a pessoa chegar naquela linha tênue entre o que era real e o que era imaginário, e nessa linha tênue você entrar para o mundo do imaginário e se perder, se confundir, era muito propício, muito fácil, e isso ele tinha muita preocupação e assim despertou, tal qual o canto do galo permite a todos nós, para essa atenção. A gente vê em Randazzo. Randazzo ele é um autor que fala sobre o uso dos arquétipos dentro da publicidade, e ele traz a seguinte percepção, que o inconsciente ele guarda os tesouros, ou seja, no inconsciente a gente tem a força criativa, que ela é essencial para todos nós seres humanos. E dentro desse arquétipo está a mola propulsora da divindade, da imaginação. É lá nos arquétipos que você vai ter, então, justamente a fonte das criações humanas, da criatividade. É o espelho de uma poça d'água em que as pessoas olham e conseguem enxergar toda a sociedade, a sua força criativa. Aliás, o Randazzo ainda diz que o Jung trazia a ideia das imagens arquetípicas na mente humana, que seria mais ou menos aquilo que os gregos traziam na cosmologia ao tentar justificar tudo o que existia no mundo, né? O cosmo. O inconsciente coletivo ele não é expresso facilmente, a gente não consegue ter uma ferramenta que vai dizer aquilo que é do inconsciente coletivo, ele não é percebido diretamente, e por causa disso a gente vai enxergar, vai conseguir identificar o inconsciente coletivo utilizando símbolos, né? Analisando símbolos, tipo um canhão, tipo um trem, tipo uma árvore, que vai ser um símbolo que representa algo que permite a gente expressar aquele conhecimento, aquela percepção. Mas a ideia de que dentro do estudo de mitologia, do que se entende como os mitos, estão os arquétipos. Os arquétipos são a fonte transmissora desse conhecimento, dessa percepção, dessa visão de mundo. Eu posso dizer o seguinte, de uma forma mais simples e resumida ainda, que o arquétipo ele
ele representa aquilo que uma sociedade pensa. Eu chego a pensar comigo mesmo, inclusive, que o arquétipo seria um sinônimo, seria algo semelhante aos valores para uma sociedade. Quando uma sociedade acredita que caçar é algo mais importante que pescar, você vai ver dentro do seu inconsciente coletivo justamente uma imagem que represente a caça. A caça vai ser expressada, vai ser um símbolo arquetípico que vai estar presente no imaginário coletivo daquela sociedade. Mais ou menos como os valores são para a cultura de uma sociedade. Os valores, eles são expressados por meio de símbolos, heróis, etc. Temos um vídeo que fala sobre isso, que você pode clicar aqui ou aqui, tá? Então tá um desses dois lados, você clica e vai no vídeo que a gente fala sobre cultura, a manifestação da cultura, que você tem os valores, os heróis, os rituais e os símbolos. E no caso do arquétipo, eu estou crente, eu acredito muito que os arquétipos, eles são uma forma de expressão dos valores. Eles seriam a mesma coisa, vamos dizer assim, sendo que os arquétipos são vistos mais na área, na linha de pesquisa, de psicanálise. O Jung mesmo, ele chegou a dizer uma vez que o indivíduo não é apenas um ser singular e separado, mas também um ser social. Ou seja, a influência da sociedade é muito presente, é por isso que os arquétipos são transmitidos ao longo dos anos e podem inclusive mudar, né? Às vezes existe a possibilidade de mudar os arquétipos ao longo do tempo. Aproveito ainda para sinalizar, para tirar uma lenda que existe. Há uma lenda na internet, você vai ver quando falam de arquétipos, tem gente que fala que o Jung mesmo só falou 2 ou 4 arquétipos. Na verdade, não. Se você for acessar o livro que está com a referência, está aqui embaixo na descrição, que é o livro em português, que é Estudos de Psicologia Analítica. Nesse livro mesmo, nessa obra, ele mostra 8 arquétipos diferentes. Um deles é o diabo, que seria uma sombra. A sombra, dentro desse pensamento de arquétipos, seria o oposto, o antônimo daquilo de um arquétipo que seria positivo. Então o diabo seria uma sombra, que ele já apresenta nesse livro. Então ele é o oposto do que seria Deus, né, a divindade. Outro arquétipo que ele traz é o da bruxa, do mago branco, do mago preto. Olha aí, só aí 3, hein? 3 não, 4 já. Diabo, bruxa, mago branco, mago preto. Ele fala também do cacique, do curandeiro, do santo e do velho sábio. Ou seja, ele traz aí 8 arquétipos só nessa obra. Então é um mito, é uma lenda essa história de que o Jung mesmo só falou 2 ou 4 arquétipos. Tá? Ele falou vários arquétipos, e eu não li toda a obra completa dele ainda, vi várias obras, mas já percebi 8 só nessa obra aí. Bom, em essência o arquétipo é isso, a sua aplicação permite a gente entender o que uma sociedade está pensando, o que leva a sociedade a ter determinados hábitos, e aí você utiliza isso a seu favor, para o seu negócio, para a sua empresa, para aquilo que você desejar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, confira as referências embaixo e até a próxima!